Paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje nós queremos comentar com você sobre as lentes intelectuais, sobre as lentes com as quais nós enxergamos o mundo, como que o cristão deve entender o mundo à sua volta e como que ele deve cuidar da formação dessas lentes. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like. Caso você deseje receber no seu e-mail artigos, estudos e esboços de teologia, eu quero convidar você a deixar o seu e-mail aqui na descrição. Aqui tem um link onde você pode cadastrar o seu e-mail. Faça isso e você receberá de forma gratuita e-books e livros, né, e artigos teológicos. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero agradecer a todos vocês que estão realizando as suas inscrições. Apesar de ter passado um mês sem postar nenhum vídeo, eu quero pedir desculpa a todos vocês e assim começar mais um período de estudos e de vídeos postando regularmente. Hoje nós vamos tratar sobre as nossas lentes, como devemos enxergar o mundo, ok? Ok, então vamos lá. É verdade que todo ser humano enxerga o mundo à sua volta por meio das lentes. Essas lentes não são literais, essas lentes é, são intelectuais. Elas estão não no mundo da literalidade, mas no mundo da mente, no mundo invisível, por assim dizer. E essas lentes intelectuais, elas são formadas, elas são condicionadas por meio da cultura, por meio do conhecimento adquirido, por meio da formação acadêmica e também por meio das experiências pessoais que cada um tem vivido. Então, nós enxergamos o mundo à nossa volta com base nessas lentes. Uma vez que nós entendemos dessa forma, a pergunta que surge é o seguinte: como que o cristão deve interpretar o mundo à sua volta? E a resposta é por meio da Bíblia. Nós que somos chamados cristãos, nós devemos permitir, nós devemos fundamentar a formação das nossas lentes intelectuais, ou seja, a forma como enxergamos o mundo à nossa volta. Nós devemos deixar, nós devemos permitir, nós devemos fundamentar essas lentes com base na palavra de Deus. Por que é importante falar isso? Porque hoje inverteu-se essa ordem. Hoje, muita gente usa as suas experiências pessoais para interpretar a Bíblia Sagrada, para interpretar o mundo à sua volta. Enquanto que a todo cristão deveria, sim, usar a Bíblia como ente que forma suas lentes intelectuais para, então, assim, enxergar não só as suas experiências pessoais, mas como o mundo à sua volta. E quando isso ocorre, ou seja, nós nos tornamos sim cristãos verdadeiros, pois nossa postura não será pelo o que acho, ou pelo que estou sentindo, ou pelo que é senso comum. Não. Quando nós somos verdadeiros cristãos, ainda que eu fique um tanto incomodado com alguma postura que devo tomar, eu a tomo por conta que eu entendo que deve sim ser a postura de um cristão verdadeiro, porque a autoridade máxima sobre nós é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Dito isso, vem um comentário que é muito pertinente no período em que vivemos. Parece assim um contrassenso ou uma grande contradição. É o período que nós temos mais tecnologia à nossa disposição, é o período que nós temos mais a nosso favor informações, temos informações quase que em tempo real, por assim dizer, e nós, estou falando aqui no âmbito cristão, e nós somos a geração que menos lê, que menos estuda, que menos enfrenta os livros da Bíblia. Eu acredito que essa é uma das razões pelas quais nós temos um cristianismo enfraquecido, um cristianismo que ele incha, mas não cresce, um cristianismo que ele
se vangloria por conta de um suposto avivamento, mas eu fico questionando que tipo de avivamento é esse, enquanto que as taxas que nós estamos inseridos, por exemplo, o Brasil é a terceira população carcerária do mundo, né? E tantas outras faixas, estamos em uma série de classificações negativas em termos de questões mundiais. E, afinal de contas, esse avivamento é só movimento dentro das igrejas ou deveria sim interferir na vida é, do nosso cotidiano? E a resposta é sim, deveria sim interferir em nossas vidas. O fato é que hoje, a época em que vivemos, parece que tem mais autoridade, parece que tem mais peso as experiências pessoais, e são por elas que se formam as lentes que se enxergam a Bíblia Sagrada e não ao contrário. E isso é um grande erro, isso é um grande equívoco. Por essa razão que nós temos ministérios sendo formados em torno de celebridades e grupinhos, né, quase que meio que idolatrando certos líderes, e isso é uma postura um pouco equivocada, basta você ler um pouco para você entender essa necessidade. Então, o que fica de lição para nós nesse pequeno vídeo? Nossas lentes intelectuais, ou seja, o fato de a pessoa interpretar o mundo à sua volta, ser condicionada pelo seu conhecimento, pela sua cultura, pela sua formação acadêmica e pelas suas experiências, nós devemos sim adquirir conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico deve sim interferir em grande parte na maneira como devemos enxergar. E quando eu falo de enxergar, eu não falo somente de ver, eu falo de interagir, de se posicionar diante do mundo em que vivemos. Então, nossas lentes intelectuais, ou seja, a forma como devemos nos posicionar no mundo, a forma como devemos enxergar as coisas à nossa volta, elas devem sim ser condicionadas por meio do nosso conhecimento bíblico. Uma vez que eu tenho conhecimento bíblico e elas devem formar as minhas lentes para que eu interprete as minhas experiências pessoais e não ao contrário. Talvez por essa razão a gente viva esse declínio. Alguns dizem que é crescimento, mas eu duvido que é crescimento saudável, né? Crescimento por crescimento, até cemitério cresce. Crescimento por crescimento, até células cancerígenas crescem. Medir alguma coisa por crescimento, talvez esse critério não se adeque bem ao teor da Bíblia. O fato é que há sim um crescimento saudável, né, de maneira gradativa. O fato é que nós devemos retornar à Bíblia Sagrada como autoridade máxima e assim permitir que ela forme as nossas lentes e assim enxergar o mundo à nossa volta. Muito bem-vindo a você que está chegando aí, né? E nos próximos dias nós teremos mais vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Clique aqui em gostei, se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, clique também no não gostei, você não é obrigado, né? Mas fica aqui o meu desejo para que de alguma forma você possa receber esse material e venha contribuir de alguma forma para o seu crescimento. Deus abençoe a sua vida.